Olá, tudo bem? Meu nome é Frank, eu sou professor aqui no Seminário Teológico Cristão Evangélico do Brasil, sou coordenador acadêmico aqui também e é uma alegria poder estar nesse momento aqui falando um pouquinho sobre um assunto que é tão importante para a gente, para a nossa fé, para a nossa edificação, que é falar sobre a inerrância da Palavra de Deus. Então, primeiramente, gostaria de pegar uma definição do do que significa inerrância da Palavra de Deus. O Wayne Grudem, um professor teólogo, ele disse de uma maneira bem sucinta que inerrância quer dizer que a Bíblia sempre diz a verdade e sempre diz a verdade a respeito dos assuntos que ela trata, os assuntos de que ela trata. Então isso quer dizer que inerrância tem a ver com a veracidade daquilo que a Bíblia está dizendo. Isso não quer dizer que a Bíblia fala sobre todas as coisas, sobre todos os assuntos, mas os assuntos que ela se propõe a trabalhar, debater, instruir, ela está falando com fidedignidade, ou seja, ela fala a verdade a respeito disso. Então, dentro desse tópico da inerrância, o Wayne Grudem ele diz assim: a Bíblia pode ser inerrante e ainda assim usar de linguagem simples. O que quer dizer isso? Quer dizer que, se por exemplo a Bíblia fala que o sol nasceu, o sol se pôs, ela está pensando do ponto de vista daquele que está vendo o fenômeno. Ela não está entrando no mérito científico de que na verdade é a Terra que gira em torno do sol, porque do ponto de vista do leitor e das pessoas, quando nós olhamos, o sol nasce e o sol se põe, do nosso ponto de vista. Então, quando ela faz uma afirmação desse tipo, a afirmação é fidedigna, é verdadeira do ponto de vista daquele que está analisando e percebendo o fenômeno em si. Outra questão, que ela pode usar linguagem simples quando ela utiliza arredondamentos, por exemplo. Então, quando a Bíblia menciona que Jesus multiplicou pães e peixes para 5.000 homens, não necessariamente quer dizer que é um número cravado, 5.000. Pode ter sido 4.900, 5.100. Então, dentro do apanhado geral daquelas pessoas que estavam vendo aquela quantidade de gente, elas estavam, até a Bíblia mesmo menciona que eram grupos de 50, então foi se contando os grupos e numa multiplicação percebeu-se 5.000 pessoas, ou 5.000 homens, cabeças de família, aqueles que iam pegar os alimentos e entregar para a sua família. Isso então, desse ponto de vista, é inerrante. Nós fazemos isso, na verdade nós fazemos. Quando existe uma passeata, um evento com muitas pessoas reunidas, ninguém fica contando cabecinhas, mas no apanhado geral nós dizemos, olha, tinha 10.000 pessoas naquele evento, tinham 15.000 pessoas. É claro, nós não vamos pegar um evento que tem 100 pessoas e falar que tinha 15.000. A Bíblia também não faz dessa maneira. Então, no apanhado geral, constatou-se que tinha, por exemplo, no caso aqui, 5.000 pessoas. Então, isso tem a ver com a fidedignidade da descrição do evento, mas não numa matemática precisa. Outra questão que o Wayne Grudem coloca muito bem é que a Bíblia pode ser inerrante e ainda assim usar de citações vagas ou livres quando ela cita, por exemplo, o Antigo Testamento, o Novo Testamento citando o Antigo Testamento. É bom lembrar que não necessariamente o autor bíblico no Novo Testamento, por exemplo, ele estava preocupado em citar literalmente determinado texto, porque muitas vezes ele não tinha acesso naquele momento da produção, quer seja de uma carta, quer seja de um evangelho, acesso a todo o conteúdo num livro. Hoje é tão fácil a gente ter vários livros, né? Mas naquela época era muito mais difícil a pessoa ter porções da escritura, porque eram vários rolos, não era uma coletânea apenas como nós temos hoje, num único livro, toda a palavra de Deus. Mas o que acontece é, eles muitas vezes utilizavam de citações de memória. Então citava-se de memória, ou fazia apenas uma alusão ao texto, não necessariamente uma citação, ainda que fosse de memória. Então era simplesmente uma menção a um fato do Antigo Testamento e não necessariamente uma citação literal. Isso não peca com relação à inerrância da Escritura. A Bíblia é inerrante e ainda assim, em alguns momentos, a pessoa, o autor, ele está fazendo uma menção
mais resumida de um versículo do Antigo Testamento, por exemplo, ou até citando uma tradução. Nós temos a Septuaginta, que é a tradução para o grego do Antigo Testamento, e nessa tradução o texto não é necessariamente traduzido literalmente. Então existe um arranjo. Quando a gente faz isso numa tradução, existe um arranjo linguístico para melhor adaptação para aquele povo que vai ler agora na sua língua, na sua própria língua. Então, muitas vezes um texto do Antigo Testamento no hebraico, ele é diferente da sua tradução, um pouco diferente, né, na sua tradução na Septuaginta. E às vezes o autor do Novo Testamento, quando vai citar o Antigo Testamento, ele está citando a Septuaginta e não citando o texto hebraico. Então, isso mostra que a Bíblia ela pode utilizar desses recursos que nós fazemos hoje também. E em outro último lugar aqui, na verdade, no que ele está na temática, né, da abordagem do Wayne Grudem, ele diz que a Bíblia pode ser inerrante e ainda assim usar de construções gramaticais pouco utilizadas pela maioria das literaturas e dos autores da época. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que muitas vezes um autor bíblico ele tem um vocabulário mais simples. Então, se você compara uma literatura da Bíblia, uma literatura de um filósofo, por exemplo, alguém mais culto nesse sentido, um historiador, vai perceber que às vezes a linguagem é um pouco mais simples. Mas linguagem simples não é sinônimo de estar errado. É sinônimo de que quem escreveu é uma pessoa simples. Isso nós vemos hoje. Se você pega um artigo acadêmico e uma carta de uma pessoa para um parente, uma pessoa simples, humilde, vai ter diferença de linguajar, de conteúdo. Então, às vezes acontece isso em alguns escritos da Bíblia. Se comparando João e Paulo, por exemplo, o estilo literário deles é diferente. E se você compara João com filósofos, historiadores da sua época, também veremos diferença a respeito da estrutura gramatical que ele escreve, pela qual ele escreve. Outra questão também é que muitas vezes se utilizava de amanuenses. O que são amanuenses? São pessoas que eram profissionais da escrita, e então às vezes a gente vê divergência até dentro do próprio autor bíblico. Então isso não peca com relação à inerrância, isso tem a ver com o estilo de quem escreveu, né? Então isso não é problema. Se a gente pega, por exemplo, um fenômeno, um evento que aconteceu na cidade, e pedimos para várias pessoas descreverem o mesmo evento, haverá alguma divergência. E se isso for por escrito, então até o vocabulário será diferente. Mas isso não quer dizer que elas não viram o mesmo evento, quer dizer que são descrições diferentes, de pessoas diferentes, utilizando recursos linguísticos diferentes. Então isso acontece nos nossos dias. Mas, portanto, o que a gente pode pensar? Com tudo aquilo que eu falei aqui, que o Wayne Grudem apresenta na sua teologia sistemática, que vale a pena até você adquirir se você ainda não tem uma obra dessa natureza, ainda que tiver também, seria muito bom ter mais de uma. Podemos considerar então que tudo o que está escrito na Bíblia foi escrito sem erros, mesmo sendo escrito de maneira simples, visando o entendimento de todo o povo. Então observamos que Deus, além disso, ele autenticou os escritos, sem se preocupar com pessoas que questionam a verdade justamente por não acreditarem em Deus. Então aqui são alguns pontos a serem considerados a respeito da inerrância dentro da obra do Wayne Grudem. Mas nós temos outras obras, por exemplo, eu tenho essa daqui, O Cristianismo através dos Séculos, do Earl Cairns, e tenho também o Podemos Confiar nos Evangelhos, do Peter Williams. Nessas duas obras, ele apresenta também outras questões a respeito da historicidade de Jesus Cristo, que é outro assunto também. Muitas pessoas céticas, elas querem questionar, na verdade, a historicidade de Jesus Cristo. E existem evidências de que evidências extra-bíblicas, de que Jesus foi um personagem histórico, uma pessoa que viveu, que esteve aqui entre nós. Então, dentro dessas obras, nós vemos, por exemplo, o testemunho pagão. Quer dizer, o que é um testemunho pagão?
é um testemunho de pessoas que não têm compromisso com o Evangelho. E aí temos, por exemplo, no caso dos romanos, Tácito, Plínio, Luciano, que eram historiadores, pessoas que escreviam sobre eventos, coisas que estavam acontecendo na época, e essas pessoas, no intuito de ridicularizar muitas vezes os cristãos, elas mencionavam a crença deles, mencionavam a existência de Jesus Cristo, o fundador da seita, de acordo com a percepção deles, e aí dizia: estes seguidores dizem que um tal de Cristo ressuscitou. Então, no intuito de ridicularizar, eles estavam, sem querer, autenticando, porque ninguém ridiculariza algo que não existe. Então existia esse pensamento, e existe, claro, né? Os crentes em Jesus acreditam na ressurreição dele, acreditam nos seus escritos, e aí ele queria ridicularizar aquilo que Jesus havia dito, e a crença daquelas pessoas. Então, portanto, um testemunho de fora, mencionando que há 2000 anos existiam pessoas acreditando e seguindo um tal de Jesus, dentro da ótica deles. Então isso, para aquela época, era algo que questionava o fato de se seguir a esse mestre chamado Jesus, mas, por outro lado, estava dando para a gente hoje embasamento fora das Escrituras de que Jesus foi um personagem real, foi uma pessoa que viveu aqui no nosso mundo. Outro historiador também, e esse muito conhecido, um historiador judeu, Flávio Joséfo, ele também escreveu a respeito de Jesus e que Jesus viveu na época de Pôncio Pilatos. Então é um registro histórico fora da Bíblia a respeito deste líder, na ótica deles, né, que era simplesmente um líder, alguém que só estava arregimentando pessoas, e essas pessoas começaram a segui-lo e acreditavam nos seus ensinamentos. Então veja, são pessoas que não têm compromisso com a Escritura, não acreditam em Jesus como Deus, mas acreditavam e testemunharam a respeito da pessoa histórica de Jesus, seu personagem, o personagem histórico que é Jesus. Então a gente percebe nisso que, é claro que a Bíblia, nós cristãos não precisamos desse testemunho de fora para acreditar em Jesus da maneira como nós cremos, mas isso serve para demonstrar que não é só a Bíblia que fala a respeito de Jesus. Nós temos historiadores da época, romanos, judeus, que falaram a respeito de Jesus, autenticando, portanto, a sua existência. Nós temos, além desses, nós temos testemunhos, por exemplo, em livros apócrifos. O que são livros apócrifos? São livros que não estão na nossa Bíblia, mas que foram escritos falando a respeito de Jesus e de seus ensinamentos, muitos deles. Ou falando sobre supostos milagres que Jesus fez, alguns ensinamentos que a Bíblia não trata, mas eles resolveram de alguma forma escrever. Então, por exemplo, o Evangelho da Infância, tentando dizer o que Jesus deve ter feito naquele período que a Bíblia silencia, não fala nada a respeito dele na sua infância e até o seu ministério público. A Bíblia fala muito pouco sobre o crescimento de Jesus até o ministério dele com 30 anos, cerca de 30 anos. Ela tem um pouquinho sobre o nascimento, um pouquinho sobre quando Jesus tinha 12 anos e depois volta para falar apenas quando Jesus já está por volta dos seus 30 anos. Então, esse Evangelho da Infância, que não é escriturístico do ponto de vista de inspiração, nós não acreditamos que é um texto válido, mas procurou falar sobre Jesus. Então, é fora da Bíblia, querendo falar a respeito, ou fazendo algumas conjecturas a respeito daquilo que Jesus teria feito naquela época. Fora isso, Jesus é um personagem histórico e tem comprovações das mais diversas também em símbolos cristãos nas catacumbas romanas. Então, por baixo da cidade de Roma, existe um aglomerado, né? Várias ligações, túneis ligando por baixo da cidade, chamadas as catacumbas, e muitos
cristãos se reuniram, por causa da perseguição, se reuniram em catacumbas. E aí nessas catacumbas eles fizeram desenhos, e desenhos a respeito de ensinamentos de Jesus. Por exemplo, tem um deles que é Jesus o Bom Pastor. Então se você procurar na internet você vai ver catacumbas romanas, cristianismo. Você vai ver vários desenhos que os cristãos fizeram naquela época para ilustrar o ambiente onde eles estavam, o lugar das suas reuniões. Assim como às vezes nós fazemos colocando quadros na parede, eles faziam essas pinturas nesses lugares, de maneira para decorar, ficar um ambiente bonito, e também para registrar para aquelas pessoas que eram analfabetas um pouquinho da história, daquilo que Jesus fez, os seus ensinamentos. E também nós não podemos negar que um testemunho da historicidade de Jesus é o calendário cristão. Nós, apesar de ter uma divergência aí de 5 anos, um erro de colocar o início, né? Nós temos o calendário cristão, estamos em 2024, no momento que estamos gravando esse vídeo, da era cristã. Ou seja, Jesus veio e o calendário foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Isso é um testemunho fora da igreja, isso é um testemunho que está na sociedade. Todo mundo, acreditando em Jesus ou não, vai dizer que hoje é ano 2024, da era cristã. O domingo, que é o dia que é chamado o Dia do Senhor, no nosso contexto em língua portuguesa. E então a existência do domingo tem a ver com o ensinamento de Jesus Cristo, da ressurreição dele, melhor dizendo, num domingo, e aí o ensinamento dos cristãos para se guardarem e se reunirem nesse dia que lembra a vitória de Jesus sobre a morte. E a própria existência da igreja é um testemunho de que Jesus é um personagem real, uma pessoa real. Agora, muito mais do que a gente entender um pouco e compreender a historicidade de Cristo, fica o desafio para você de quem é Jesus para você. Essa foi a pergunta que fizeram na época em que Jesus estava vivendo. Jesus perguntou isso até para os discípulos. Ele disse: que dizem as pessoas que eu sou? Aí as pessoas disseram: um diz que o senhor é Elias, outros dizem que é João Batista, ou um outro dos profetas. E aí Jesus pergunta para os seus discípulos e diz: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E o Pedro, ele disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, muito mais do que a gente compreender a historicidade de Cristo, mais importante é saber quem ele é para você. Quem é Jesus para você? Um simples personagem histórico ou alguém que de fato veio para viver, morrer pelos nossos pecados e ser o Salvador do mundo? Então, o desafio é que você compreenda e entenda Jesus não apenas como um personagem histórico, mas como Deus vivo que veio morrer em nosso lugar, pagar o preço dos nossos pecados naquela cruz e nos dar salvação e vida eterna. Isso de fato é o mais importante de tudo isso que nós vimos aqui nesse vídeo, pequeno vídeo curtinho aqui, a respeito da historicidade de Jesus. Mais do que um personagem histórico, é alguém que quer mudar a sua vida. Foi exatamente isso que o Joshua McDowell ele fez no último capítulo do seu livro Evidências que Exigem o Veredito. É um livro também que trata da apologética cristã, falando a respeito da historicidade de Jesus e tudo aquilo que comprova a pessoa de Jesus como um personagem histórico, mas no final ele dá um testemunho dizendo: ele mudou a minha vida. Então ele quer mudar a sua vida também, e que você possa compreender Jesus não apenas como um personagem histórico, mas como o Deus vivo que veio para transformar as nossas vidas. Que Deus te abençoe, que te dê salvação, alegria e experiências ricas com Ele.